5 erros comuns que os mecânicos de máquinas de costura cometem. Então, se você é um mecânico de máquina de costura ou você está pensando em se tornar um mecânico, então assista esse vídeo até o final. E é claro, você que é costureira, assiste para vocês saberem os problemas que os mecânicos acabam cometendo em sua máquina de costura. Tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, pessoal, caso você deseje se tornar membro aqui do canal, receber vídeos exclusivos apenas para quem é membro, é muito simples. Só você clicar aqui abaixo do seu vídeo, tem uma aba escrito membros. Clica lá para você poder fazer parte. Você fazendo parte, você vai receber vários vídeos exclusivos diretamente aí para vocês aqui no próprio YouTube, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, ver quais são esses 5 erros. O primeiro erro muito comum é a falta de conhecimento dos mecânicos. Pessoal, isso mesmo. É claro que existem mecânicos que são excelentes, são muito experientes, mas estamos falando sobre alguns mecânicos, tá? Alguns mecânicos começam aí na área e por falta de conhecimento acaba apresentando muitos problemas. Eu particularmente, se você é mecânico, diz aí para nós aqui nos comentários, ou se você é costureira, me diz aí sobre o que os mecânicos já fizeram com sua máquina de costura. Já aconteceu de eu ir na casa do cliente, era uma máquina de costura interlock, e eu não sabia que tinha ido um outro mecânico lá antes de mim. Aí eu cheguei lá, comecei a mexer na máquina de costura e resolvi o problema, era algo bem simples, tá? Eu não me lembro exatamente o que era, mas era uma coisa simples de arrumar porque eu arrumei ali na hora. Aí o que aconteceu? Falei o valor do que eu comprei. Aí, depois que eu arrumei, depois que eu falei o valor, aí a cliente, o marido dela estava junto, veio falar que tinha ido um outro mecânico lá na casa deles e o mecânico disse que o problema era muito grave, ele tinha que levar a máquina de costura para poder resolver. Não, tirar uma interlock, se levar o cabeçote numa interlock é complicado, você só faz isso quando realmente é um problema que quebra de peças, você tem que ficar na casa do cliente, desmontar a máquina. Mas neste caso, como é coisa mais fácil, você faz na casa do cliente. Então, querendo ou não, às vezes esse mecânico ele não agiu de má fé. Às vezes ele não sabia qual era o problema, não conseguiu resolver e queria levar a máquina de costura para poder tentar resolver na casa dele. No entanto, o fato de você levar a máquina de costura, você vai ter que, por assim dizer, cobrar mais caro, né? E a pessoa fica sem a máquina e assim por diante. Então, por isso é importante você ter o conhecimento mais detalhado. Por exemplo, máquina de costura, pessoal, é muita questão de medidas, de regulagem. Então não é simplesmente, a ponta do looper tem que estar ali na cava da agulha. Não é assim. Às vezes não. Normalmente olha, a barra da agulha tem que estar no X risquinho para dar certo. Você tem que fazer essa regulagem exatamente quando aquela peça estiver ali. E muitas pessoas não têm esse conhecimento, acham que nunca fez um curso, às vezes só viu que é uma máquina pequenininha, achou que era fácil e acaba dando esse problema. Sendo assim, este é um dos maiores, acho que o problema é a falta de conhecimento de muitos mecânicos. Então coloque aqui nos comentários se isso já aconteceu com a sua máquina ou se você é mecânico e já presenciou problemas assim. Vamos lá para o segundo. O segundo maior problema, eu acho, pessoal, que é meio que a comunicação entre o mecânico, tá, e o cliente. Por quê? É assim, o cliente, ele simplesmente quer que você resolva o problema na máquina. Vamos falar sobre um problema. O cliente chega aqui, o cliente fala para você que quer fazer a lubrificação da máquina, trocar o óleo. Aí vai o mecânico lá na casa da pessoa, aí ele começa a inventar várias coisas na máquina de costura. Sua máquina precisa fazer aquilo, sua máquina tem que fazer isso aqui. E ele faz sem falar com o cliente. Esse é um erro muito grande que os mecânicos cometem. Então, na verdade, você tem que ter uma coisa aí na mente, mecânico, que é assim, você só faz o que o cliente quer que você faça. Você pode sim, e é o dever seu falar que a máquina está com problema, o motor, você precisa fazer uma verificação, tem que fazer isso aqui, é legal, mas você não pode fazer se a pessoa não autorizar, para você não ter nenhum BO aí, entendeu? Então, nunca faça algo sem autorização do seu cliente, tá? Então é muito comum isso acontecer, principalmente nas máquinas de costura doméstica, é muito comum levarmos para a oficina, tá? Aí lá você começa a fazer manutenção e você começa a ver detalhes que você pode melhorar ali, tá? Mas muitas vezes esse detalhe, talvez uma peça que precisa ser trocada, mas não é que precisa ser agora trocada, ela pode ser trocada depois, entendeu?
mas você já quer trocar, e você vai e troca aquilo, faz não sei o que, coisa que nem existia na máquina de costura, e quando você joga lá o valor para o seu cliente, é um valor exorbitante, e a pessoa aí talvez nunca mais te chame. Então, não cometa esse erro. Se você falou que é o valor X, você vai cobrar o valor X. Se o cliente falou que é isso, você vai fazer isso. Então, por isso que é importante conversar com o cliente, tá ok? Faça isso para não cometer este erro muito grave. O terceiro problema e o terceiro erro é o seguinte. Esse erro eu já cometi, acho que a maioria dos mecânicos aí que inicia cometeu esse erro, que é subestimar, tá, a importância das peças originais. É, isso mesmo. Por exemplo, a máquina de costura, ela está embolando a linha. Aí você detecta que o problema é, por exemplo, na caixa de bobina. E você vai comprar uma caixa de bobina mais em conta, mais barata, paralela, para você, assim, para o cliente não pagar mais caro. Você faz isso pensando no cliente, né? Porque para você tanto faz, é o cliente que vai pagar mesmo. Mas, no entanto, você faz isso pensando no cliente para não pagar muito caro. Porque é muita diferença de preço de uma paralela para uma original. No entanto, a paralela muitas vezes já vem com um problema. É de má qualidade, não vale a pena. Então, você colocar peças originais, olha, vai mudar muito sua manutenção e você vai parar de quebrar a cabeça. Então, porque muitas vezes acontece você trocar a peça e o problema continua. E você pensa, poxa, mas eu troquei a peça, então não pode ser essa peça mais. Mas é ela, porque a peça é de má qualidade. E esse é um problema muito comum que os mecânicos novos acabam cometendo, de utilizar peças paralelas. Então, pague mais caro nas peças, cobre mais caro do seu cliente, porque aí o seu cliente vai ficar contente, porque a máquina de costura dele vai ficar bem mais tempo funcionando e automaticamente ele vai gostar do seu serviço por causa disso, tá ok? Então esse é um problema muito comum. E lembrando, caso você deseje aí se tornar um mecânico de máquina de costura ou até mesmo uma sua própria máquina de costura, nosso curso está com 50% de desconto. Isso mesmo, durante esse mês de outubro, na Black Friday, nós estamos dando 50% de desconto. Só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Então vamos lá para o próximo problema. Eu acho que é o quarto, né? O quarto problema, pessoal, é o mecânico achar que ele precisa saber tudo. É isso mesmo. Na verdade, pessoal, você tem que ter em mente que o mecânico ele não vai saber tudo. Mas muitos que estão iniciando acham que eles é obrigado a saber tudo. E começa assim mentir para o cliente. Por exemplo, um cliente chama para você arrumar uma máquina de costura. Vamos imaginar que é uma máquina de costura que você nunca viu na vida. Você já sabe mexer, por exemplo, máquina de costura doméstica, industrial reta, overlock, interlock, galoneira, motores. E aí o cliente te chama para você uma máquina de costura de coluna. Ou uma máquina de costura de bordado, aquelas que são bem mais caras. E você não sabe arrumar. E para você não falar que você não sabe, você acaba mentindo para o seu cliente. Então ele fala, não, eu sei, eu vou ir buscar. Aí você vai buscar ou vai mexer na casa da pessoa e você acaba piorando a situação da máquina de costura. Então, seja sincero, não caia neste erro. Se você não sabe arrumar aquela máquina, então simplesmente fala, infelizmente eu não sei mexer nesse tipo de máquina de costura. Você vai evitar muita dor de cabeça para você quando você faz isso. É claro, vamos lá, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Tem máquina de costura, por exemplo, você aprendeu uma máquina de costura reta industrial da Singer, certo? Aí você pega uma reta industrial da Eugene. É claro que você vai saber arrumar, porque os procedimentos, as peças são tudo parecido. Eu estou querendo dizer quando é uma máquina totalmente diferente, entendeu? É uma máquina que faz aquilo, faz outra coisa. Se você não sabe, não quebre a cabeça, porque você vai ficar lá quebrando a cabeça, não vai conseguir, vai estragar mais a máquina, a pessoa vai ficar com raiva. Então não cometa esse erro. Talvez você, costureira, já viu um mecânico dizendo que ele vai arrumar sua máquina e ele acaba piorando a situação. Isso acontece porque ele não sabe arrumar aquela máquina, mas ele não quis falar isso para você. Infelizmente é um erro complicado. Então vamos lá para o quinto erro e o último que os mecânicos cometem. Esse aqui também é muito ruim, tá? Por quê? É quando o mecânico ele termina de fazer a manutenção na sua casa ou com a máquina lá na oficina dele e ele não faz os testes que ele precisa fazer, entendeu? Então vai lá o mecânico, imaginar que você vai lá e arruma uma máquina de costura aqui, essa máquina de costura aqui, tá? Você foi lá e arrumou ela e ela tá legalzinha. Você foi lá, testou, costurou reto
fez uma costura reta no tecido e ela costurou. Você fala, legal, tampou a máquina, fechou a máquina e manda para o cliente. Mas você não testou ela conforme deveria, você não testou o zigue-zague, você não testou todos os pontos que precisa testar. Então é importante você fazer esses testes, entendeu? E até em alguns tecidos diferentes também é importante. Eu particularmente, quando vou arrumar as máquinas na casa das pessoas, e o que eu faço? Eu deixo a pessoa costurando um tempinho ali, tá? Eu falo, ó, costura aí, arrumei, para depois a pessoa falar, ah, você saiu, eu não testei e a máquina ficou com problema. Não, eu pego, fico ali no cantinho, fico ali no meu celular, mexendo, fico olhando para ver o que ela está fazendo e deixo ela costurando. Fica ali uns 5, 10 minutos para ver se a máquina... Até ela falar, olha, tá top a máquina, perfeito. Aí eu vou embora. Faça isso, esse é um erro muito comum. Então não cometa este erro, tá bom? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós e vai lá, seja membro, que tenho certeza que você costureira ou você mecânico não vai se arrepender. Temos vídeos valiosos lá, exclusivos para quem é membro, tá bom? Então, até o próximo vídeo.